Americana, terça-feira, 9 de julho de 2024. Está começando o Vox News. Vox News. Você bem informado. Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. 4 em cada 10 brasileiros já foram vítimas de algum tipo de golpe. Serviços essenciais funcionam hoje apesar do feriado estadual. Motociclista sofre grave acidente em estrada aqui da região. Vereadores assinam apenas 8 requerimentos para a sessão de amanhã. Feriado pode e deve ser marcado por chuva e frio. Copa América e Eurocopa começam a definir hoje os times finalistas. 6h32. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6h32, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta chuvosa terça-feira, dia 9 de julho de 2024, estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4.307 aqui do Vox News. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail tradicionalíssimo aqui para a sua manifestação, as redes sociais da Vox, também todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, você, se quiser, pode cortar o caminho para falar sobre esses assuntos e tratar direto com o nosso Keller Estocco, que ela é facilmente localizado aí nas suas redes sociais, e o e-mail dele aqui é keller com K e 2 L's @vox90.com. Nosso WhatsApp 982510626, 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 9 de julho, a Igreja Católica celebra o dia de Santa Paulina. Parabéns aos devotos. E hoje, dia 9 de julho, feriado no estado de São Paulo, uma data muito importante para a história política, a história militar, a história civil do estado de São Paulo. Hoje é dia da Revolução e do Soldado Constitucionalista. E às 6h33, eu aciono meu companheiro Keller Estocco, que traz um resumo para você saber por que você está curtindo o feriado de hoje. Keller Estocco, que data é 9 de julho? Bom dia para você. Bom dia, Jugensen. Bom feriado para você, para os ouvintes do Vox News. O estado de São Paulo celebra hoje, 9 de julho, a data da Revolução Constitucionalista de 1932. Trata-se de um levante armado do estado contra o governo provisório de Getúlio Vargas, instituído 2 anos antes por meio de um golpe de Estado. É devido à participação das tropas paulistas que lideraram o movimento que 9 de julho se tornou feriado em São Paulo. Nos outros estados ele não é comemorado. São Paulo se rebelou em 1932, cobrando uma Constituição e protestando contra o governo Getúlio Vargas. Militar gaúcho, Getúlio já havia assumido o poder 2 anos antes, marcando o fim da política café com leite, como ficou conhecido o período em que políticos ligados aos estados de São Paulo e Minas Gerais dominaram as primeiras décadas da República no país. Os protestos ganharam força em maio de 1932, quando um grupo organizou manifestação na sede do Partido Popular Paulista. Na confusão, 4 foram mortos: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Nasceu então um movimento com as iniciais dos 4 nomes, MMDC, que teve papel importante na mobilização para a luta. Também foi atingido na confusão um homem conhecido como Alvarenga, que morreu depois e cujo nome não entrou na sigla. A revolução em si foi desencadeada por um levante em reação ao afastamento do general Bertoldo Klinger, simpático ao movimento. A revolução teve adesão do povo, mas perdeu força porque os revoltosos de outros estados acabaram controlados
pelo governo e armas encomendadas no exterior não chegaram aos paulistas. No fim, mais de 600 constitucionalistas foram mortos nas batalhas. Segundo as contas oficiais, estimativa considerada abaixo da realidade por muitos envolvidos nos combates. A Americana perdeu 3 jovens naquele movimento: Jorge Jones, Aristeu Valente e Fernando de Camargo. Um busto histórico está erguido no coração da cidade, na Praça Comendador Miller. Perfeito levantamento, obrigado, Keller Estouco. É por isso que todos nós, ou quase todos nós, não estamos hoje trabalhando. Nós estamos aqui, é claro, muita gente está trabalhando, mas a maioria não está, em memória de todas essas pessoas que o Keller acabou aí de citar. 9 de julho, data da Revolução Constitucionalista do Estado de São Paulo. Em Americana são 6h37. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. 6h37, lamentavelmente uma tragédia aqui no interior do estado de São Paulo, município lá da região de Rio Claro. Houve a colisão no comecinho da manhã de ontem. Nós informamos aqui na programação Vox, batida entre um ônibus e um micro-ônibus. 6 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas. Entre os mortos, os 2 motoristas. O governo do estado de São Paulo, através da Artesp e também da Polícia Militar Rodoviária, o governo paulista divulgou que o micro-ônibus saiu de São Pedro transportando pacientes e acompanhantes para a realização de exames em um hospital de Rio Claro. E o ônibus, que estava apenas o motorista, saiu de Ipeúna com destino à Charqueada para o transporte de funcionários de uma empresa. O acidente aconteceu na rodovia Irineu Penteado, ASP 191 em Ipeúna, estrada que liga São Pedro a Rio Claro. Morreram no acidente vítimas identificadas, informações divulgadas pela Polícia Civil: Gabriele Reis Carvalho, de 24 anos, Karina Helena Gomes da Silva, de 41, Nivalda Toledo Fruc, de 70, Lucilene Cristina Fruc Aprígio, de 42 anos, que é filha da Nivalda, José Francisco Veronese Nemitz, de 65 anos, e Danilo Ricardo Pianucci, de 56 anos. O José Francisco Veronese, de acordo com a Prefeitura de São Pedro, era um motorista muito experiente. E o outro motorista que morreu, Danilo Ricardo, também experiente, estava indo para a cidade de Charqueada para pegar funcionários de uma empresa. Os feridos foram encaminhados para hospitais de Charqueada e também Rio Claro. Uma grande operação de resgate envolvendo serviço de ambulância, corpo de bombeiros, Polícia Militar Rodoviária, apoio de guardas municipais de ao menos 3 cidades da região. Prefeitura de São Pedro decretou luto por 3 dias e lamentou a tragédia que ocorreu ontem pela manhã na SP 191, rodovia Irineu Penteado. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil. Provavelmente um dos motoristas invadiu a pista contrária. É um trecho simples, mas tudo isso quem vai verificar em inquérito é a Polícia Civil. 20 minutos para 7 horas, manhã chuvosa aqui em Americana, alertando o setor de trânsito da Prefeitura. Apesar do ponto facultativo, a Prefeitura promete manter serviços essenciais aqui na cidade americana. Semáforos amarelo piscante em 2 trechos urbanos: Rio Branco com Dom Pedro, ali no viaduto Amadeu Elias, e entre a Avenida Brasil e Gonçalves Dias. Já vamos alertar o Vitor, que é o responsável pela manutenção de semáforos da Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura. 6h40. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Relógio pulando, 6h41 agora, 19 minutos para 7 horas. Detalhe curioso aí que o Keller ressaltou: serviços essenciais funcionam hoje aqui em Americana, por exemplo, em várias cidades.
como o Departamento de Água e Esgoto, com equipes de plantão, a Guarda Municipal, que não para nunca, o pronto-socorro do Hospital Municipal não para nunca também, a coleta de lixo também é considerado pela própria administração, que divulga nos seus releases que são serviços essenciais. Agora, você que trabalha aí na prefeitura, aí no balcão, ou trabalha em outra repartição da prefeitura, seu serviço não é essencial, porque você não trabalha hoje. Eu, sinceramente, acho que consertar semáforo hoje só se for uma boa vontade, uma grande boa vontade do Vitor e de sua equipe lá, porque não entra na lista dos serviços essenciais, como eu disse aqui, hospital, coleta, Gama e DAE aqui em Americana. É uma coisa que, vamos deixar esse governo, né, como aconteceu com outros também, vamos deixar para o próximo governo, se vai ser esse ou aquele prefeito, prefeita, para saber essa história de ponto facultativo. Hoje é feriado, tem que respeitar feriado, mas já falei várias vezes aqui que ponto facultativo é uma coisa que envergonha qualquer cidade, não só Americana, como quem para e emenda feriados. Aliás, feriado hoje, né, 9 de julho, depois o próximo só em 7 de setembro. Em Americana são 6:42. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, ontem Lula teve na cúpula do Mercosul em Assunção, se queixou que Milei não foi, disse que foi uma besteira que Milei fez, mas foi só de discurso e a formalização da entrada da Bolívia no Mercosul. Depois Lula foi para a Bolívia. Coincidentemente, a Bolívia é grande produtora de gás natural e o Brasil, a partir de hoje, está cobrando 10% a mais no bujão de gás. Então, o noticiário oficial diz que Lula vai ver se consegue mais gás e tal. E, quando ele esteve lá com o Evo Morales, ele acabou dando um pedaço da Petrobras para o Evo Morales. Não? O Evo Morales botou o exército para tomar instalações da Petrobras. E o governo dele não fez nada. Deve ter sido uma combinação. Bom, e enquanto isso, o Milei voltou para a Argentina, depois de Camboriú, e Bolsonaro está aí preocupado com o inquérito da Polícia Federal que o indicia pelas joias que ele ganhou, ele e a primeira-dama. A primeira-dama ganhou colar e brinco, ele ganhou relógio. Ele ganhou relógio, caneta, anel e masbarra, que é uma espécie de rosário, para o ritual de oração árabe. A Polícia Federal primeiro calculou em 25 milhões e 300 mil, depois disse que houve um engano, baixou para 6 milhões e uns quebrados. Né? Agora está na Procuradoria-Geral da República para decidir isso, 6 milhões e 800 mil. O ministro Alexandre de Moraes levantou o sigilo para a gente saber exatamente que joias são essas. São todas joias que o Estado brasileiro não usa, porque não tem o dedo anular para botar o anel, não tem pescoço para pendurar o colar, não tem orelhas para pendurar os brincos, nem pulso para botar o relógio de pulso, e o Estado brasileiro não manuscreve, né, para ter caneta. Mas enfim, vamos ver o inquérito, o que diz. Já cometeu aí um erro grande, né, do cálculo, de 25 milhões e 300 mil para 6 milhões e 800, é uma senhora diferença, né, um quarto. Era o valor real, um quarto do valor que o erro do inquérito, parece que foi um inquérito feito às pressas, não pode ser, né, porque faz tanto tempo, devem ter passado um tempão procurando. Vamos ver o que diz a Procuradoria-Geral da República. Lula, a gente nunca esquece daquela declaração dele de 20 de junho de 2016, em que ele se vangloriou ter levado para casa 11 containers com presentes, inclusive um trono africano. Depois ele devolveu 500 e tantas peças e pagou as restantes peças. No Brasil acontece isso. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Faltando 15 minutos para 7 horas, agora há pouco o Keller informou que tem semáforo com problema aqui no cruzamento da Avenida Brasil com Gonçalves Dias, e não é só ali não. Keller, por favor. Cláudio também nos avisando de outro semáforo amarelo piscante entre a Avenida Silos e a Rua dos Cravos. O Ju falou da Brasil com Gonçalves Dias, eu também reforço que outro semáforo
também está no amarelo piscante, no viaduto Amadeu Elias, entre as ruas Rio Branco e Dom Pedro. Encaminhamos essas demandas para a unidade de transportes e sistema viário da prefeitura. Perfeito. Que a prefeitura coloque no próximo release sobre os serviços essenciais o time dos semáforos. Tem cada coisa na gestão que tem que mudar aí. 6h46, eleições 2024, 20 dos 26 prefeitos de capitais aqui do Brasil podem tentar a reeleição daqui a 89 dias. A lei permite. Informações com o Felipe Moura. Prefeitos de 20 das 26 capitais estaduais brasileiras podem concorrer à reeleição no pleito marcado para outubro deste ano. Apenas em Aracaju, Cuiabá, Curitiba, Natal, Palmas e Porto Velho não há possibilidade de os atuais chefes do executivo disputarem novamente, pois foram reeleitos em 2020. O recorte partidário mostra que os partidos do chamado Centrão, grupo de legendas sem clara orientação ideológica e que compõem a base de governos à direita e à esquerda, domina as capitais brasileiras, onde há a possibilidade de um novo mandato para os prefeitos. Para o cientista político André Rosa, isso se deve à diminuição da confiança dos eleitores nos partidos mais à esquerda. A gente percebe desde 2016 já um prognóstico de que as prefeituras iriam diminuir, do PT principalmente, muito em decorrência da Operação Lava Jato, do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Tudo isso é um conjunto de fatores que fizeram com que a centro-esquerda perdesse espaço no poder público. Adotada em 1997, a possibilidade de reeleição para os cargos de prefeito, governador e presidente pode estar com os dias contados. No Congresso Nacional cresce o movimento de parlamentares que pedem o fim dos mandatos consecutivos para o Executivo. Especialista em direito eleitoral e mestre em direito constitucional pela Universidade de São Paulo, Antônio Carlos de Freitas Júnior é favorável ao fim da reeleição. Eu vejo com muito bons olhos. A legislação criou a reeleição, mas não conseguiu separar o candidato do governante. Então, o governante ser candidato é muito desigual no jogo eleitoral. Como o princípio maior do mundo eleitoral é o equilíbrio de forças, desequilibrou muito. Então é sadio para o processo eleitoral de que você não tenha nenhum governante candidato. O cientista político André Rosa não concorda com o fim da possibilidade de presidentes, governadores e prefeitos terem 2 mandatos seguidos. Ele acredita que 4 anos é pouco tempo para que um gestor consiga implementar suas ideias. Reportagem Felipe Moura. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra. São 6h49, folga do nosso J. Júnior hoje. Falar um pouco de esporte aqui. Hoje tem definição começam as definições dos finalistas, tanto na Copa América como na Eurocopa. Então, primeira partida semifinal da Copa América hoje nos Estados Unidos, 9h da noite, a Argentina favoritíssima contra o Canadá. E amanhã, mesmo horário, 9h, a outra semifinal, Uruguai, que eliminou o Brasil sábado nos pênaltis, contra a Colômbia. O técnico Dorival Júnior está sendo massacrado pela mídia nacional, mídia internacional, pela falta de pulso, não participação na definição de quem cobraria pênaltis, na escalação do time contra o Canadá, nas substituições, na sua maneira de ser muito educadinho. Está sendo massacrado, vai ser dificílimo ele aguentar aí essa pressão. O Brasil só volta a jogar agora em setembro, na volta das eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil é apenas o 6º colocado nas eliminatórias. A situação do Brasil no futebol é vergonhosa. A Eurocopa também começa a definir hoje as semifinais, com as semifinais os times finalistas. Hoje, 4h, tem Espanha e França, jogaço. E amanhã, mesmo horário, 16h, Holanda e Inglaterra. Ao contrário da Copa América, onde os empates vão os jogos direto para os pênaltis, na Eurocopa não. Se houver empate no tempo normal, tem prorrogação de 15 por 15 minutos. Campeonato Brasileiro da Série B teve 2 jogos ontem. O Novo Horizontino ganhou fora de casa, 1-0 sobre o Avaí, lá no sul do país. E o Amazonas recebeu o Vila Nova e perdeu também em casa 2-1. Hoje tem 9h, o Mirassol jogando contra a equipe do CRB. Depois de 14 rodadas, os 4 primeiros colocados que subiriam hoje para a primeira divisão. Em primeiro está o Santos com 25 pontos, o América de Minas também 25 pontos, em terceiro o Vila Nova 24,
Em quarto lugar, o Sport Recife com 23. Os 4 piores que cairiam hoje para a terceira divisão: CRB, Brusque, Ituano e Guarani. O Guarani tem uma campanha terrível. Ele tem 6 pontos apenas em 14 partidas. Há muito tempo a gente não vê um time jogar tão mal e marcar poucos pontos como o Guarani. Está a 5 pontos do penúltimo colocado. A Ponte Preta andou vencendo algumas partidas, subiu para a 13ª colocação. São 6h51. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo a agência Climatempo, teremos hoje um feriado chuvoso de manhã, à tarde até à noite. A máxima hoje não passa de 20 graus. Casa da Vox agora marcando 15 graus. Vox News. Mercado Econômico. São 6h52. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 0,22%. Hoje a bolsa não opera por causa do feriado da Revolução Constitucionalista. O euro vale hoje R$5,927. O dólar comercial ontem alta de 0,25%, fechou cotado a R$5,476. E o dólar turismo vale hoje R$5,684. Vox News. As balas da polícia com Keller Estocco. 7 minutos para 7 horas desta manhã chuvosa aqui em Americana e região, feriado no estado de São Paulo. Uma ocorrência positiva da Polícia Militar Rodoviária do 4º Batalhão. A polícia salvou uma recém-nascida engasgada na rodovia Anhanguera, região de Jundiaí, ontem, segunda-feira. Equipe da Polícia Rodoviária, soldado Sartori Rosileide, estava no quilômetro 51 da estrada, no sentido interior, quando um Fiat Pulse parou no acostamento. Em seguida, desembarcou do carro um casal pedindo por socorro, já que uma menina de apenas 2 dias estava engasgada. Rapidamente, a soldado Rosileide pegou a bebê e realizou manobras para desobstrução das vias aéreas e a menina voltou a respirar. Na sequência, os pais seguiram com a recém-nascida para um hospital para a realização de exames, e a última informação que a Polícia Militar Rodoviária divulgou é que a menina passa bem. Parabéns aos policiais que atuaram nessa ocorrência positiva, onde uma bebê de apenas 2 dias estava engasgada. Nós estamos imaginando o desespero dos pais ontem na rodovia Anhanguera. 6h55. Houve a comunicação da prisão de um criminoso por receptação na cidade de Santa Bárbara. Chegou uma denúncia que um homem estava detido por alguns populares. Os policiais seguiram até a região do bairro Santa Rita. O homem estava com uma motocicleta e, através de pesquisa, foi constatado que o veículo havia sido furtado. O homem foi encaminhado pela Polícia Militar para o plantão de polícia de Santa Bárbara, autuado em flagrante por receptação, e o veículo foi devolvido ao proprietário. Nas últimas horas tivemos acesso a um boletim de ocorrência. Tem um caso curioso, não é nada curioso para o rapaz que foi preso, mas serve de alerta em relação à Lei 11.340, que foi promulgada em 2006, que é a chamada Maria da Penha, que trata-se de violência doméstica. A Polícia Militar estava em patrulhamento ali na região do bairro São Vito, na rua João Bernstein. Foi abordado um rapaz de 27 anos. E através de pesquisa, que é de praxe e procedimento, os antecedentes foram pesquisados, foi constatado um mandado de prisão preventiva. E os policiais apuraram até com o próprio homem abordado. Também conversei durante a madrugada com um policial civil lá na delegacia no Jardim América. A mulher desse rapaz, a ex-companheira dele, está morando na Bahia. E houve aqui um problema no passado entre eles. A mulher acabou indo embora e ela pediu uma medida protetiva. Só que o rapaz está morando em Americana, a mulher no estado da Bahia. E ele mesmo confidenciou
que ligou para ela recentemente, acabou perdendo a cabeça, acabou ofendendo ela, proferindo algumas ameaças. A mulher procurou o fórum lá da Bahia e foi comunicado o fórum aqui de Americana e um mandado de prisão preventiva foi expedido. Então isso serve de alerta, medida protetiva, até mesmo uma ameaça por telefone pode caracterizar, pode provocar a justiça. Foi o que aconteceu com esse rapaz de 27 anos. Decretada a prisão preventiva, ele foi transferido para a cadeia de Sumaré. 3 minutos para 7 horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. 6 horas e 57 minutos. Uma triste constatação. O levantamento mostra que 4 em cada 10 brasileiros já foram vítimas de algum tipo de golpe. Informações com a Bianca Mingotti. 4 a cada 10 brasileiros já foram vítimas de golpes e fraudes financeiras no país, o que representa 42% dos brasileiros. Os dados são do Relatório de Identidade Digital e Fraude 2024, um levantamento feito pelo Serasa Experian. Os tipos de golpes mais relatados pelos consumidores foram o de uso de cartões de crédito por terceiros ou o cartão falsificado por 39% das pessoas. Já as fraudes financeiras ficaram em segundo lugar, com 32%, sendo o pagamento de boleto falso ou Pix. A especialista em consumidor, Renata Nicodemos, sócia do escritório Ernesto Borges Advogados de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, menciona que, caso seja vítima de golpe ou fraude financeira, o cidadão possui diversos direitos perante a justiça. Os consumidores vítimas de fraude, eles têm direito de contestar essas transações fraudulentas para que a instituição financeira verifique essas operações que foram realizadas. Ele também pode solicitar o bloqueio imediato do cartão e receber toda assistência e suporte durante esse processo de contestação e de investigação da fraude. No cenário de golpes, as empresas não estão isentas do perigo. O levantamento mostra que a preocupação das empresas sobre a recorrência de golpes aumentou 58% em um ano. O professor e advogado especializado em direito digital, Lucas Caran, destaca que, para mitigar eventual prejuízo para empreendimentos ocasionado por fraude de cartão de crédito, é necessário, principalmente, atenção quanto à escolha da intermediadora de pagamentos. Essa intermediadora necessita ter uma alta tecnologia e um fluxo efetivo para a realização da análise de crédito, para verificar se é realmente aquela pessoa que é proprietária daquele cartão que está realizando aquela aquisição. Ainda de acordo com dados do estudo, após sofrer uma fraude, 87% dos respondentes disseram que a preocupação com o tema aumentou. Segundo a neuropsicóloga Aline Gomes, ao cair em algum golpe financeiro, a pessoa passa por diferentes estágios de emoções e sensações. No curto prazo, raiva, tristeza, vergonha, desamparo e até a culpa. Além disso, cair em golpe pode agravar fobias e transtornos. Esse quadro coloca o brasileiro num estado de alerta e ansiedade que acabam consumindo sua energia mais do que deveria e precisaria. Significa que o brasileiro deverá dedicar uma parte de sua atenção e foco para algo que indica alerta e perigo. Sendo que essa atenção e esse foco poderiam ser destinados a algo mais edificante e produtivo. Dependendo do histórico de saúde do indivíduo e do impacto que o golpe teve na vida, pode haver um agravamento de fobias e transtornos. Os golpes e as fraudes financeiras causam prejuízos aos consumidores. Segundo o estudo, do percentual de 42% dos brasileiros que já foram vítimas de golpes, 57% tiveram perda financeira de R$ 2.288 em média, o que equivale a quase um mês e meio de trabalho de quem recebe um salário mínimo. O levantamento coletou 804 entrevistas via painel online entre os dias 7 e 22 de novembro de 2023, com pessoas físicas, e 331 pessoas jurídicas. Reportagem Bianca Mingotti. Vox News. 7 horas e 1 minuto. Por ser feriado hoje, não tem sessão na Câmara Municipal. Toda terça é a sessão, que ficou para amanhã. É a penúltima. Depois, os vereadores, semana que vem, dia 16, entram em férias de meio de ano. A sessão de amanhã deve ser muito rápida, porque são 2 projetos apenas, denominações de rua, projetos fraquíssimos, e apenas 8 requerimentos. 3 do Silvio Dourado, esses requerimentos do Silvio Dourado tratam da área de saúde,
saneamento básico, praça pública, enfim. A Natália Camargo tem um requerimento lá sobre a comida, sobre a alimentação servida no hospital municipal, ou seja, uma pessoa reclamou para ela. Está no requerimento, eu li. Uma pessoa reclamou, ela fez um requerimento. Deveria pessoalmente lá, não fazer um requerimento que o prefeito agora tem 15 dias úteis para responder. Vai direto, fala direto com o secretário de saúde lá. Ela é vereadora, tem esse poder. É uma preguiça danada de alguns vereadores. O Marcelo mexe, um requerimento sobre asfalto, o Leco Soares sobre matagal aqui em Americana, limpeza de terreno, o Wagner Malheiros também sobre na área de saúde, e a Leonora do Postinho cobrando estacionamento na nova UPA, que foi inaugurada lá para os funcionários. Então, uma sessão que deve ser rapidíssima, porque os vereadores estão, lógico, em pré-campanha de tentativa de reeleição. Para alguns, será um milagre a reeleição. 7h03. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Quem estava acompanhando a eleição na França, né, tem que entender como é o resultado das urnas e como é o resultado em número de cadeiras do parlamento. Porque há um peso. Cada departamento tem um peso. Por exemplo, quem mais fez votos foi a direita. Fez 37% dos votos. Mas ficou com 143 cadeiras, num total de 577. Ficou em terceiro lugar. Mas cresceu bastante, porque tinha 88 cadeiras. Foi para 143. O vencedor, que vai ficar com 177 cadeiras, à frente de esquerda, fez 26,8% dos votos. Fez menos voto que a direita. E o segundo lugar, Macron, o partido de Macron, fez 22% dos votos e vai ficar com 148 cadeiras em segundo lugar. Já teve confronto em Paris, essa madrugada, de eleitores de esquerda com a polícia, manifestações de imigrantes. Está muito difícil e todos os entendidos dizem que vai ser difícil fazer um governo de coalizão, porque os partidos de esquerda que se uniram nessa eleição, na verdade, não estão unidos. E daqui a pouco, em menos de 50 dias, abre as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos de Verão, lá em Paris, né? Cheio de imigrante, aquela confusão toda, né? Quiseram deixar entrar o imigrante porque seria mão de obra barata. Dizem os árabes que a pior mão de obra foi para a Europa. Mas enfim, só uma informaçãozinha final. Quem faz a eleição na França? Tem justiça eleitoral? Não. É o Ministério do Interior. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. 7h05. O presidente do Brasil pode ser o Lula, pode ser o Bolsonaro, pode ser o Papa de Roma. Chega uma hora que ele não suporta e tem que aumentar preços, tem que aumentar impostos. A partir de hoje, aumento dos combustíveis para as distribuidoras. O Keller tem alguns detalhes. Petrobras anunciou ontem, vale a partir de hoje, terça-feira, dia 9, aumento de 7,1% nos preços da gasolina para as distribuidoras. O aumento praticado pela estatal equivale a 20 centavos por litro do combustível. Já o gás e cozinha também terá aumento de 9,8%. Nós temos a informação que o gás de cozinha, o preço de venda para as distribuidoras passará a ser em média equivalente a R$ 34,70 por botijão de 13 quilos, nesse caso o aumento equivalente a R$ 3,10. De acordo com a Petrobras, em relação ao gás de cozinha, o último aumento ocorreu em março de 2022. Já a gasolina, o último reajuste aconteceu em junho do ano passado. Remédio sobe, pedágio sobe, gasolina, etanol, gás de cozinha, não tem jeito, não existe mágica. E um levantamento confirma, o mês de junho teve alta nos preços dos combustíveis em todo o Brasil. Os detalhes com a Lívia Brás.
Entre a primeira e a última semana de junho de 2024, os preços médios dos combustíveis se elevaram no país. A única exceção ficou com gás natural veicular, o GNV, cujos preços caíram e são hoje comercializados a R$ 4,55 do metro cúbico. Já a média do etanol foi a que mais subiu, a R$ 3,85 entre diferentes regiões do Brasil. Mato Grosso do Sul, São Paulo e Distrito Federal comercializam entre R$ 5,55 e R$ 3,85, como os estados com os menores preços para o diesel. O maior preço fica com Sergipe e Roraima, na média de R$ 4,80 o litro. O óleo diesel comum foi o segundo combustível a mais subir de preços, a R$ 5,90 o litro, na média da última semana, entre as diferentes regiões de todo o país. Desta vez, o recordista de menores preços foi Sergipe, a R$ 5,60. Óleo diesel aditivado, gasolina aditivada e comum seguem a média de R$ 5,95, R$ 6,05 e R$ 5,85. Apesar do aumento de preços em junho, a Petrobras tende a ser pressionada a repassar aumentos na cadeia produtiva, em vista da grande defasagem vigente, com a recente escalada do preço do dólar. A moeda americana já bate recorde no Brasil e faz pressão para aumento de preços, já que grande parte da matéria-prima é importada. As informações são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Reportagem Luiz de Mauri, narração Lívia Braz. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 7:08, houve um flagrante registrado na unidade da Polícia Civil de Americana nesta madrugada, porém o caso aconteceu em Nova Odessa. É que período noturno também, aos finais de semana, o flagrante é comunicado aqui em Americana. Na rua José Roberto Muniz, bairro Santa Rita, em Nova Odessa, patrulheiros da Guarda Civil Municipal abordaram um jovem de 18 anos e foram encontradas 56 porções de cocaína. O jovem foi levado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante. Provavelmente será transferido ainda hoje para a cadeia de Sumaré e depois passará pela chamada audiência de custódia. Também houve uma prisão aqui em Americana, outro procurado da Justiça. Aliás, é o terceiro preso procurado pela Justiça em menos de 36 horas. Desta vez, no Parque da Liberdade, Rua Serra do Japi, equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu da Guarda Civil Municipal, subinspetor Novaes, W. Ribeiro, de Campos e Brunelli. Homem de 33 anos abordado. Através de pesquisa nominal, foi constatado um mandado de prisão por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Mandado judicial foi ratificado e o criminoso já foi transferido para a cadeia de Sumaré. 7:09. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. 7:09. Policiais de todo o estado de São Paulo recebendo bônus, um dinheirinho a mais. São 600 milhões de reais. Informações com o Décio Caramigo. Os policiais civis, militares e técnicos científicos que cumpriram metas de desempenho e colaboraram para a redução dos índices criminais de São Paulo no ano passado receberam bonificação por resultados. O valor do bônus desembolsado pelo governo estadual para incentivar os agentes chega a quase 590 milhões de reais. Anual, a bonificação por resultados foi instituída em lei no ano de 2014 e, conforme a Subsecretaria de Acompanhamento de Projetos Estratégicos da Secretaria de Segurança Pública, a apuração dos resultados é realizada bimestralmente. As metas específicas são estabelecidas pelas autoridades da segurança pública e alguns exemplos são a redução de certos tipos de crimes, aumento de prisões, melhoria na resolução de casos, entre outros. Durante o ano corrente, o desempenho é avaliado, os dados são coletados e são elaborados relatórios. Após o período de avaliação, a bonificação é calculada com base nos resultados. Produção e reportagem, Agência Rádio Web. Ok, obrigado, meu caro Décio Caramigo. 7:12. Para encerrar o Vox News de hoje, informar que, por ser feriado, reforçando, não temos o comércio funcionando hoje em algumas cidades. Alguns shopping centers da região aproveitam e abrem suas portas para uma venda excepcional. Não temos também hoje agências bancárias funcionando. O poder público também todo parado, câmaras municipais, prefeituras
de toda a nossa região, todo o estado de São Paulo, tudo fechado, retornando amanhã o serviço público de atendimento ao público, né? Diretamente falando, a partir das 8 horas da manhã. Lembrando também que desde o último sábado nós temos impedimentos legais para quem é pré-candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador. Então aqui na nossa região, já falei isso, repito, a maioria dos prefeitos tenta a reeleição. O de Americana, de Santa Bárbara do Oeste também, de Nova Odessa, Hortolândia também tenta a reeleição. Em Sumaré, o prefeito não pode tentar a reeleição porque já está no seu segundo mandato. Mesma coisa acontece com outros municípios como Paulínia, por exemplo. Pré-candidatos estão aguardando o detalhamento. Até agora nenhuma convenção foi confirmada. Para que os partidos políticos façam convenções a partir do dia 25 deste mês, e o limite vai até 5 de agosto, é rapidinho, hein? As convenções têm que ser rapidinhas. Eles têm que publicar editais na imprensa escrita. Não é só achar que vai fazer a convenção e realizar e fim de papo. Tem que ter todo um procedimento burocrático. Até agora, nenhum partido de Americana confirmou a sua convenção municipal. Estamos acompanhando porque será nesse tipo de procedimento, serão nas convenções as definições dos candidatos. Aqui a Americana fala assim, apenas 2 candidatos à prefeitura e 350 para a Câmara Municipal. Vamos aguardar. 7:14. Você acompanhou hoje no Fox News. Motociclista sofre grave acidente em estrada aqui da nossa região. Vereadores assinam apenas 8 requerimentos para a sessão de amanhã. 4 em cada 10 brasileiros já foram vítimas de algum tipo de golpe. Serviços essenciais funcionam hoje, apesar do feriado no estado de São Paulo. Copa América e Eurocopa começam hoje a definir os times que vão às decisões. Jornalismo dinâmico e direto. Você muito bem informado. O Fox News volta amanhã. Fox News.